Olá, olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Cristiano Martins e aqui na aula de hoje nós falaremos sobre o homicídio privilegiado, o artigo 121, parágrafo 1º. Antes de nós iniciarmos a aula, eu vou pedir por gratidão que você assine aqui o canal, ative o sininho para receber as notificações de todas as aulas que eu posto no canal. Toda semana tem aula nova sendo publicada aqui. Curta o vídeo, isso ajuda muito ao canal crescer e me incentiva a gravar mais aulas. Curta, compartilhe nos seus grupos, comente aqui embaixo o que você achou da aula, se você gostou, se você não gostou, se tem alguma das suas dúvidas e se tem alguma matéria que você gostaria que eu gravasse as aulas para o meu canal. Beleza? Então é isso? Vamos lá para a aula de homicídio privilegiado. Beleza? Vamos lá então para agora a outra classificação de homicídio, que é o parágrafo 1º do homicídio privilegiado. Vamos passar para um novo tópico aqui do material. Homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, acho que está aqui já no meu material, que é o parágrafo 1º do artigo 121. Vamos colocar aqui, artigo 121. Eu só pulei e fui para o parágrafo 1º. Vejam que o homicídio privilegiado, olha aqui, antes do parágrafo 1º, o que está escrito: caso de diminuição de pena. Então, é um caso de diminuição de pena. Ou seja, a substantivo sinônimo de minorante. A gente chama também de minorante. Deixa eu só grifar isso aqui, porque senão você podem achar que isso está no código. Não, não está no código. É a minorante, que é um sinônimo. Esse caso de diminuição de pena, lá na teoria da pena, aplica-se em que fase mesmo? Na terceira fase. Então, se reconhecer esse parágrafo 1º, a pena pode ficar abaixo do mínimo legal, que lá no caput, ó, vamos voltar aqui para ver, ó, o caput do homicídio simples. Homicídio simples, preceito primário, artigo 101, matar alguém, olha o preceito secundário, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Lembrando que nessa terceira fase da dosimetria da pena, que é onde se aplicam as causas de aumento ou causas de diminuição, sinônimo de minorante ou majorante, se reconhecer um homicídio privilegiado, a pena pode ficar abaixo dos 6 anos, reconhecendo o parágrafo 1º. Então vamos ler lá o parágrafo 1º, olha só. Se o agente é o autor, é o sujeito ativo, comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha aqui, então, quanto que o juiz pode reduzir. Pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Esse pode aqui, tá, gente? Cagada do legislador. Não é que pode. Se reconhecer essas situações, relevante valor social ou relevante, são várias modalidades aqui de privilégio. Ó. Vou até colocar com cores diferentes. O relevante valor social é uma modalidade de homicídio privilegiado. O relevante valor moral é outra modalidade. Ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. É a terceira modalidade de homicídio privilegiado. Então são 3, ó. Valor social, valor moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Se reconhecer uma dessas 3 situações, o juiz deverá, né? Não é o juiz que vai escolher se ele quer ou não quer aplicar essa causa de diminuição de pena. O juiz deverá. Lembrando que se for crime de homicídio, vai para tribunal do júri, se for tentativa de homicídio, vai para tribunal do júri, e o defensor, lá na hora da sua fala, seja na sua primeira fala, ou seja na réplica, na tréplica, o defensor, ele tem que defender essa tese. O defensor vai ter que falar sobre alguma dessas 3 hipóteses para que seja perguntado ao tribunal, ao corpo de jurados, seja feita a pergunta lá. O autor, depois de todos os primeiros requisitos e dele não ter sido absolvido, óbvio, porque são teses anteriores. Não foi absolvido, continua a questionar. Se o defensor fez a defesa e trouxe a plenário do júri a defesa dessa tese aqui do homicídio privilegiado, vai ser perguntado para os jurados. O autor agiu
sob o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, se os jurados, a maioria, votou que sim, o juiz obrigatoriamente vai ter que aplicar a redução de pena. O que o juiz vai decidir é se a redução vai ser mais próxima de 1/6 ou mais próxima de 1/3. Esse passeio entre 1/6 e 1/3 é o juiz que decide, porque dosimetria da pena não são os jurados que fazem, tá? São essa passear pelo quanto é o juiz que faz, tá? Não confunda minorante com atenuante, não confunda. As atenuantes são aquelas que estão previstas lá na parte geral do Código Penal, tá? Não confunda atenuante com essas chamadas minorantes. Atenuantes são aquelas previstas no artigo 65 do Código Penal. E as atenuantes ou agravantes, elas são aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena. Na terceira fase, são as causas de aumento ou diminuição, também chamados de majorante e minorante. O nome é meio parecido, né? Atenuante e agravante, do que majorante e minorante. São parecidas, mas na segunda fase é agravante do 61 ou atenuante do 65. E nessa terceira fase são as causas de aumento ou diminuição, tá? Não confundam. Então vamos lá, falar de um por um dessas situações. São 3, conforme vocês viram. São 3 as situações. Vamos lá para a primeira. Aqui está o homicídio privilegiado. É a primeira modalidade de homicídio privilegiado, que é o motivo, praticar o homicídio com motivo de relevante valor social. Relevante valor social. Nessa hipótese de relevante valor social, veja só, o que é social? Social é tudo a pessoa praticar o homicídio, praticar a sua conduta de tentativa ou homicídio consumado com o dolo de querer beneficiar a sociedade. Por isso que é relevante valor social. Ele querer praticar o crime contra a vítima levado por um impulso de benefício a toda a coletividade, Então, condenar o réu, por exemplo, porque ele achava que com isso ele estava beneficiando a sociedade como um todo. Essa sociedade como um todo pode ser a cidade, por exemplo, né? Existe um criminoso contumaz na cidade. A pessoa que já cometeu vários crimes horrendos na cidade, por exemplo, a minha cidade aqui, a de Registro, e com a qual há uma comoção social na cidade para achar esse cara, para pegar esse cara que está praticando crimes contra várias pessoas. E aí eu vou lá e mato esse cara para que Registro seja uma cidade mais tranquila, para que todas as pessoas da cidade, todas não, né, mas que a cidade, a coletividade seja mais tranquila e durma mais tranquila, não mais preocupada com a existência desse criminoso contumaz na cidade. Isso é um exemplo clássico de matar por relevante valor social. Não foi só por causa que atinge as minhas situações subjetivas, e sim para um benefício de um todo, de uma coletividade, de uma parcela da coletividade como um todo. Isso seria relevante valor social. Vamos colocar aqui. Quando o autor pratica a conduta de homicídio querendo beneficiar a sociedade, a coletividade. Pelo contrário, na segunda modalidade lá, que é o motivo de relevante valor moral, a moralidade já é a moralidade da própria pessoa, do próprio sujeito ativo, porque cada um tem a sua moral, cada um tem os seus valores morais próprios. Então, quando se diz que a pessoa praticou o crime levado por motivos de relevantes valores morais, seria valores pessoais que
estão dentro da subjetividade do autor. E isso, claro, são motivos, por mais que sejam valores pessoais, são valores que também pertencem à coletividade. Mas ele, quando praticou a conduta, ele não pensou na coletividade, ele não pensou em beneficiar a sociedade. Ele só pesou os seus valores pessoais. E esses valores pessoais têm que ser os valores que façam parte também da coletividade. Compaixão, a pessoa matar alguém por compaixão, matar alguém por pena da outra pessoa. Quem pode me dizer aí um exemplo para aliviar a dor, correto? Para aliviar a dor. Aí seria o caso de você falar sobre eutanásia, né? A eutanásia, que perguntaram aqui. A eutanásia seria moral? Vamos lá analisar a eutanásia. A eutanásia é quando o autor, o sujeito ativo, ele vai matar a vítima, retirar a vida da vítima, porque ele quer aliviar a dor da vítima. A vítima está com uma doença muito grave, que tá sofrendo demais, e para isso ele vai lá e mata a pessoa para que essa pessoa ela não sofra mais, né? Então a eutanásia é um exemplo clássico de homicídio motivado por relevante valor moral, porque ele está levando as relações morais que ele possui e que é um valor moral que pertence à coletividade, por piedade, né? Por se identificar e por não querer mais a dor daquela pessoa, e ele mata. Lembrando que a eutanásia no Brasil não é permitida. Eutanásia no Brasil é crime. O que nós estamos discutindo aqui é que a eutanásia, mesmo sendo crime, você pode defender o réu de eutanásia com uma causa de diminuição de pena por relevante valor moral. Então, o relevante valor moral não vai excluir o crime, mas vai reduzir a pena, porque é uma causa de diminuição prevista aqui no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 121, ok? Então, a eutanásia é clássica. Lembrando a diferença entre eutanásia e a tal da ortotanásia. Ortotanásia, tá? Vamos colocar isso aqui. O motivo do relevante valor moral é quando o autor pratica a conduta visando o homicídio, mas levado por situações morais e pessoais dele próprio, como a compaixão, piedade, sentimento de estar fazendo um bem, né? Vou colocar entre aspas, um bem para a vítima. Exemplo clássico, eutanásia. Quando o autor mata a vítima para acabar com a dor e sofrimento. Eutanásia no Brasil é crime. Vamos colocar essa observação. Lembrando que eutanásia no Brasil é crime. Estamos apenas abordando aqui a possibilidade da redução da pena pelo reconhecimento desta privilegiadora, ok? Beleza? Então, essa é um exemplo de relevante valor moral, relevante valor moral. E a última modalidade aí de privilegiadora, a 3, que é praticar o homicídio sob domínio de violenta emoção e logo após a injusta provocação da vítima. Esse é a terceira modalidade de homicídio privilegiado. São 3 as modalidades. E aqui nós estamos na terceira, e nessa terceira nós temos 3 requisitos. Nesta, praticar o homicídio sob domínio, violenta emoção e logo após a injusta provocação da vítima, são 3 requisitos para reconhecer.
qual é o primeiro requisito? Que haja a injusta provocação da vítima. Esse é o primeiro. Então, existem 3 requisitos para se reconhecer essa privilegiadora. Conhecer essa privilegiadora. Quais são esses requisitos? Primeiro requisito, A. Injusta provocação da vítima. O que é injusta provocação da vítima? Ora, veja só, não é crime, hein? Não é a pessoa praticar um crime, porque se for a pessoa estiver na iminência de praticar um crime e eu me defendi e matei ela, isso o que é? Hein? O que é? Veja só, veja a diferença entre injusta provocação e iminência ou a vítima estar praticando um crime contra mim. Isso é legítima defesa. Legítima defesa, tá? Então aqui é injusta provocação. Provocação é diferente de atual ou iminente lesão ou perigo de lesão, né? Aí nós estamos falando de um dos requisitos lá de excludente de ilicitude, que é a legítima defesa. A injusta provocação da vítima, o que é? É quando a pessoa lhe provoca, sei lá, porque começa a lhe xingar, começa a fazer alguma brincadeira de mau gosto, a pessoa, sei lá, a pessoa vai lá zoar com algum bem seu, enfim, isso é uma injusta. Ah, sua mãe não é homem. Eu duvido que você faça isso comigo. Você não é macho para fazer isso. Você é um covardão. Ah, bobão. Isso é uma injusta provocação da vítima do seu ato, né? Então provocação é quando a pessoa faz brincadeiras de mau gosto, xinga, zoa, perturba, né? Perturba o juízo, como a vovó falava. Pare de perturbar meu juízo, menino. Perturba o juízo, enfim. Essas são situações de provocação. A pessoa não está praticando um crime, né? Não é uma injusta agressão, a injusta provocação. Observação, vou colocar aqui, observação, que é importante isso. OBS, injusta provocação é diferente de injusta agressão. Por quê? Porque se for injusta agressão, poderá se reconhecer a legítima defesa. E legítima defesa é melhor ou pior do que a privilegiadora? Lógico que legítima defesa é muito melhor, né, gente? Legítima defesa é melhor porque vai excluir a ilicitude. Excluindo a ilicitude, que é o terceiro elemento lá do crime, né, e terceiro elemento do injusto penal, excluindo a ilicitude, exclui o crime. Se reconhece a legítima defesa, você é absolvido. Aqui, então você pode, no tribunal do júri, lógico, trabalhar com uma tese defensiva anterior de legítima defesa. No entanto, você está com dúvida, será que vai colar a legítima defesa? Eu não sei se vai colar a legítima defesa. As provas não estão muito robustas para excluir a ilicitude e reconhecer a legítima defesa. Então, se eu não tenho certeza que vai colar a legítima defesa, eu posso trazer uma tese subsidiária. Trabalho primeiro com a legítima defesa, e aí, se não der certo essa tese, trago a tese da privilegiadora por injusta provocação da vítima. Injusta provocação da vítima. Quer dizer, a vítima provocou, e com essa provocação eu acabei perdendo a cabeça e praticando os atos necessários. Lembrando que também a legítima defesa, o único requisito da legítima defesa não é só a injusta agressão, né, gente? Lembram lá da aula de legítima defesa, que tem vários requisitos para reconhecer a legítima defesa. Injusta agressão, usar moderadamente dos meios necessários, a agressão tem que ser atual ou iminente, tá? Tem outros requisitos. Aqui a aula não é sobre legítima defesa, a aula é sobre privilégio, né? Ou, por exemplo, o que já aconteceu de reconhecimento em tribunal de júri? Muito reconhecimento em tribunal de júri. A emoção exclui o crime?
Lembram dessa aula lá de direito penal? A emoção exclui o crime? Emoção exclui o crime? Lógico que não, né? Lógico que não. A emoção é uma questão de a honra, é uma questão de honra, que perguntaram, né? A honra entra nesta privilegiadora? Sim, a honra entra nessa privilegiadora, pode entrar nessa privilegiadora. Por exemplo, eu chego na minha casa e me deparo com a minha esposa me traindo com o Ricardão. E aí eu me deparo, perco a cabeça e mato o Ricardão. Perco a cabeça e dá um momento de burrice ainda. Que mata o Ricardão. Nesse caso, o que acontece? Nesse caso, eu vou ter o crime excluído por excludente de licitude? Lógico que não, né? Lógico que não. Posso excluir o crime pela emoção, porque eu estava dominado pela emoção? Não, não vai, não existe legítima defesa da honra, né? Não existe isso. Ah, matei por legítima defesa da honra. Não, não tem legítima defesa da honra. Lá no passado, muito distante, era reconhecido a legítima defesa da honra. Hoje, não mais, né? O chifre não rola mais a legítima defesa da honra. No entanto, você pode utilizar lá para a defesa do seu cliente a injusta provocação da vítima. Você pode dizer que seu cliente ficou dominado pela violenta emoção e foi injustamente, você não fez nada, foi injustamente provocado pela sua cônjuge que estava ali traindo. Eu tenho uma tese que só é corno ou curioso, né? Então, não seja curioso que você vai viver sossegado e tranquilo na sua vida. Não seja curioso. Até porque quem vive em momentos de tensão é o Ricardão, ou é a Ricardona, né? Eles que estão sempre, meu Deus, será que vai chegar aqui o marido, a esposa, pode chegar a qualquer momento, pode me descobrir. Ou o marido ou a esposa traída está sempre tranquila, né? Não sabe de nada, então não seja curiosa. Não seja curiosa que você vai viver uma vida sempre tranquila. Bom, a aula não é sobre isso. Vamos pro segundo requisito aqui dessa situação da privilegiadora. Então, a primeira é ser provocado injustamente pelo outro, para você reconhecer esta privilegiadora. O segundo requisito aqui é o domínio da violenta emoção. Você não deve só ter sido injustamente provocado. Veja que o parágrafo primeiro ele tem essa exigência que você seja dominado. Dominado. Não basta só ter violenta emoção. O texto diz domínio de violenta emoção. Então você tem que ficar possesso, fora de si. Perdeu a cachola, a caixa preta. Perdeu o domínio, subiu nas tamancas, ficou doidaço. Sei lá o que vocês podem falar aí de perder, né? Ficou full pistola, essa é ótima, né? Essa é muito, muito jovem, muito jovem. Eu já não tô nessa idade. Ficou surtado, você vai, bota aí o que mais. Surtou, full pistola, não sei o que mais. Ficou, enfim, transtornado. Isso é o domínio de violenta emoção. Então não basta a violenta emoção. Eu tenho que ficar, o meu objetivo tem que ficar pica das galáxias de ter o meu ânimo alterado, sabe? Tem que ficar top do top alterado mesmo, né? É irreconhecível a pessoa. Porque se eu tiver calmo, tranquilo, eu fui provocado pela vítima. Rolou uma emoção, mas não fiquei dominado por isso. Eu já tô mais ou menos, o mais ou menos já não vai dar para reconhecer. Obviamente que essas são provas subjetivas do caso. Então eu tenho que ficar revoltado mesmo, perturbado, sabe? Aquele cara que é outro. Que esse domínio acaba me fazendo levar a fazer a bobagem de matar alguém ou de tentar matar alguém, tá? Então, essa situação é o segundo requisito para a privilegiadora. Privilegiadora. Eu estava falando para vocês, a emoção exclui o crime? A emoção exclui o crime? Acabei de falar que não, né? Tanto que existe previsão expressa lá no Código Penal, no artigo, deixa eu pegar aqui o Código Penal, olha lá, vejam aí no Código Penal de vocês, artigo 28, olha aqui o artigo 28, vou até colacionar aqui no nosso material, o autor, após ser provocado injustamente,
tem que ficar possesso, irado, transtornado, surtado, full pistola. Adorei o full pistola. Full pistola é bom demais. Super Saiyajin, isso, Super Saiyajin, tem que ficar o Goku malucaço. Como é que é quando juntava o Goku com outro lá? Não lembro mais. Que aí sim, será reconhecido o tal do domínio da violenta emoção. Porque se tiver mais ou menos, um pouco tranquilo, já não vai dar para reconhecer o domínio da violenta emoção, tá? Ele tem que estar totalmente alterado, transtornado. E o artigo 28 do Código Penal, ó, vou até colacionar aqui. Não, aí ficou muito pequeno. Olha aqui o que diz o artigo 28. Ah, ficou pequeno do mesmo jeito? Saco. Aí, agora sim. Olha lá. O artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal. Não exclui, ou seja, a condenação não vai ser excluída. Código Penal, isso aqui. Não excluem a emoção ou a paixão. Então não é que ele não vai responder pelo crime. A emoção, lembra, OBS. A emoção ou paixão não excluirá o crime e a imputabilidade. Imputabilidade, conforme escrito no Código Penal, artigo 28 aí, que não vai excluir. E, além dessa situação do domínio, estamos na B, né, de requisito, vamos lá para o terceiro requisito aqui, para esta privilegiadora. É que o ato de matar, o ato executório de matar, tem que ser praticado, porque eu pus tudo em maiúsculo, mas agora fica assim. Logo em seguida, depois eu grifo aqui, logo em seguida, a injusta provocação. Logo em seguida. Não dá para ficar pensando, não dá para ficar. O cara me provocou, tô aqui possesso, vai possesso para casa, alguém te leva para casa, e aí meia hora depois você volta e mata o cara, ou tenta matar o cara. Vai dar para reconhecer? Vai dar para reconhecer? Não vai dar. Não vai dar para reconhecer, porque tem que ser na hora, tem que ser logo em seguida a injusta agressão. Então a reação que você tem de matar ou de praticar o ato executório para matar a pessoa tem que ser ato contínuo. Foi provocado, ficou full pistola, já em seguida já pratica o ato executório. Então, se for praticar, filho, já pratica na hora, né? Porque pelo menos dá para reconhecer a privilegiadora. Como é que reconhece essa privilegiadora? Sei lá, vai ter que reconhecer por algum meio comprobatório. O mais comum é por testemunha. O mais comum é para testemunha. A testemunha que vai comprovar isso. Não, o cara foi provocado mesmo e logo depois da provocação, ele partiu para cima. Ficou fulo da vida. Ó, fulo é outra, né? Eu gosto de fulo da vida. Surtado, full pistola. Fulo da vida. Ficou fulo da vida e já partiu para cima da vítima, tá? Então tem que ser ato contínuo. A reação tem que ser ato contínuo, tem que ser imediata após a injusta provocação. Tá? Tem que ser logo em seguida, tem que ser na hora ou logo depois, tá? Não dá para, né, eu ser xingado, eu ser provocado pelo agente e depois ir lá em casa, pegar um revólver, voltar pro boteco e aí atirar no cara. Não dá para eu falar, não, mas eu estava dominado. Demorou meia hora para eu ir para casa e nesse tempo eu tava full pistola. Eu tava full pistola em meia hora. Aliás, eu acho que até tava mais full pistola. Fui para casa, peguei o revólver, voltei de carro, cheguei no bar, o cara tava lá e ainda desferiu os tiros. Vai dar para reconhecer? Não, você só vai reconhecer os dois requisitos anteriores, né? A injusta provocação, o domínio de violenta emoção, mas não vai reconhecer o terceiro requisito aqui, que é o ato de matar a pessoa logo após
a injusta provocação da vítima. Ok? Então tem que ser reação imediata. Imediata. Tem uma outra OBS aqui. Tem que ser imediata após injusta provocação. Vamos colocar esse exemplo. Portanto, se o cidadão foi provocado no boteco por outro, ficou full pistola, foi para casa pegar o revólver e voltou meia hora depois para matar o provocador, por mais que ainda esteja full pistola, não se reconhecerá a privilegiadora, porque o ato não foi logo em seguida. Então, pô, não vai pegar a arma, velho. Se foi provocado, você ficou fulo, para não colocar puto, né? Ficou fulo, ficou super saiyajin, transtornado. Pega o que tem na hora. Pega a bola da mesa de sinuca, que vocês estavam falando aí, que vão pro bar onde tem sinuca. Pega a bola, mas vai para cima, que pelo menos você pode ter aí o reconhecimento da privilegiadora. E veja só, se reconhecer a privilegiadora, pode ter a pena reduzida de 1/6 a 1/3. E vai reduzir de 1/6 a 1/3, pode reduzir da pena mínima, lá de 6 anos. Olha, se reduz 1/3 de 6 anos, 1/3 de 6 anos, são 2 anos. Você vai ficar 4 anos, se for primário, tal, mimimi, vai ficar em regime aberto, até nem preso vai. Depois não vai dizer que você pega uma pedra, uma garrafa de cerveja. Os 3 requisitos têm que estar presentes. Obrigatoriamente tem que estar os 3 requisitos presentes, senão não reconhece a privilegiadora. Depois não vão falar que o professor Cristiano está incentivando a praticar crime. Não, eu estou dando aula de direito penal e estou aqui, né, dando lições do que o Código Penal ensina. Não estou dizendo para ninguém matar ninguém, para ninguém matar de forma menos pior o outro, porque matar é sempre pior, então não existe maneira menos pior. Mas são os meandros do que a lei nos traz aqui no Código Penal, né? No Código Penal. Você tem que saber dos seus direitos, né? Bullying entra como provocação? Entra. O bullying entra como provocação, tá? É uma modalidade de provocação. Então tem que ser logo em seguida. OBS. Vamos colocar aqui mais um OBS para esta aula. OBS. A OBS. Observação. Existe a previsão do artigo 65, inciso 3, eu não lembro a linha. Deixa eu pegar aqui no Código Penal, lá do Planalto. Olha lá, 65 aqui. 65, as 65 são as circunstâncias atenuantes que eu falei anteriormente. As circunstâncias atenuantes, elas são aplicadas na segunda fase da dosimetria da pena. 65, 3, a linha C, achei aqui. O Código Penal. Que é uma atenuante. Deixa eu colocar, não confundir com a previsão do 65, que é uma atenuante. Ó, olha aqui, ó, vou colocar essa previsão do 65. Ó, vamos ler lá o 65 aqui do Código Penal. 65 são as circunstâncias atenuantes, segunda fase. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Vou vazar com esse primeiro, que não é o caso, não vou vazar com esse segundo. O terceiro, o que nos interessa é o terceiro. Então aqui eu pulei. Olha lá o terceiro. Ter o agente. Vaza com a A. Vou pular também. Não copiei. Deixa eu colocar a C. C. Não, vou colocar A também, que é importante eu colocar a linha A. Não, volta que eu quero colocar nessa texto. Aí, ó. Olha lá.
65, 3. Beleza. Vou até deixar. Olha o que diz essa 65.3a. Cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Acabamos de falar sobre isso aqui na privilegiadora do parágrafo 1º. Né? Acabamos de falar dessa privilegiadora que a privilegiadora é causa de diminuição. Então é muito melhor que seja causa de diminuição, porque vai diminuir muito mais do que uma atenuante, porque é na terceira fase. Inclusive, na terceira fase, pode ficar abaixo do mínimo legal a pena. Mas existe essa previsão de atenuante também. Lembrando que essas atenuantes são genéricas da parte geral do Código Penal e se aplicam a todos os crimes. Né? E aqui, o homicídio tem o parágrafo 1º de causa de diminuição de pena. Mas eu colacionei o 65 por causa do C. Olha o C. Então, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, ter o agente, aí a linha C. Cometido o crime sobre coação a que podia resistir, não é isso que nos interessa, ou em cumprimento de ordem superior, não é isso que nos interessa, é aqui, que nos interessa. Ou sob influência de violenta emoção, provocado por ato injusto da vítima. Opa, olha aqui o que é isso. Então, se a pessoa cometer um homicídio sob a influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima, professor, qual a diferença entre o homicídio privilegiado, que acabamos de ver do parágrafo 1º, e o homicídio aqui com esta atenuante da linha C? Tem diferença? Tem diferença. Vamos pegar aqui a situação, olha lá. Vamos voltar aqui os requisitos. Olha aqui o requisito, esse segundo requisito, fala em injusta provocação. Injusta provocação. Já a atenuante fala em ato injusto. Ato injusto. É bem parecido, mas ato injusto. Agora, a diferença maior está aqui no segundo. O segundo fala em domínio, que eu falei para vocês, tem que ser foda esse domínio. Tem que ser o cara ficar totalmente fora de controle, esse domínio. E aqui nessa atenuante ele fala sobre a influência. Vou até colocar outra cor. Influência é a mesma coisa de domínio? Estar influenciado por violenta emoção é a mesma coisa do que estar dominado pela violência e emoção? Não, gente, não é. O que é maior, o que é menor? Vocês acham que é maior estar dominado pela violenta emoção ou vocês acham que é maior estar influenciado pela violenta emoção? O que é maior? É maior, é mais grave, é mais full pistola, é o dominado. Dominado é o cara totalmente fora de si. O influência é o mais ou menos, tá mais ou menos. É o cara ficou nervosinho, né? Ficou um pouquinho fora de si, tava até meio tranquilo. Então essa é a principal diferença. Lá no privilégio, lá no homicídio privilegiado, o agente ele mata sob domínio de violenta emoção e logo em seguida a injusta provocação da vítima. Já a atenuante, que para a pena é melhor na hora de dosimetria da pena, é muito melhor para o réu que seja reconhecido a privilegiadora, porque pode ficar inclusive abaixo dos 6 anos de pena. Pode ficar lá com 4 anos, conforme eu disse aqui, se a redução for no máximo de 1/3. Então é melhor que você bata na tecla na hora da defesa do seu cliente na privilegiadora. É na privilegiadora. No entanto, pode ser que você ache que não vai dar para configurar que o cara estava dominado. Não vai dar. Não vai dar. Então você trabalha com a outra tese, que é a tese da atenuante do 65, inciso 3, a linha C, que ele está influenciado. Então tem a opção, né? Estamos trabalhando com várias teorias que são melhores para o seu cliente. A primeira é a legítima defesa, porque vai excluir o crime, porque vai excluir a ilicitude. A segunda é o homicídio privilegiado, que vai reduzir a pena, inclusive, abaixo do mínimo legal previsto lá no preceito secundário, lá na descrição da pena. E a terceira, que se não rolar nenhuma das outras duas que é melhor,
a atenuante da influência da violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Porque a atenuante aí vai reduzir em 1/6. Jurisprudencialmente, o entendimento que, se reconhece uma atenuante, reduz a pena em 1/6. E a atenuante não pode reduzir abaixo do mínimo legal previsto lá, por exemplo, que é 6 anos. Se está no 6 e chega na segunda fase e reconhece 1/6, não dá para abaixar menos que 6. Vai ficar nos 6 anos. Agora, se está no 6 já e chegou lá no homicídio privilegiado, aí vai reduzir abaixo do 6. Então é muito melhor que se reconheça a privilegiadora. Lógico que melhor mesmo é que reconheça a prescrição, que o seu cliente nem foi o autor do crime, que nem houve o crime, não houve nem o fato em si. Aí nós estamos falando de teses defensivas que não precisa nem discutir sobre teoria do crime, né? Então nós temos aí uma árvore de preferências de teses que você vai montando na hora da defesa do seu cliente, tá? Então aí, no homicídio é meio difícil, né, prescrever. No homicídio é o pior que tem. Essa é a grande diferença entre o domínio da violenta emoção e a influência da violenta emoção. Os requisitos são diferentes, mas que lá no tribunal do júri, nós estamos falando de homicídio, lá no tribunal do júri, você pode trabalhar essas situações essas situações de várias teses, a privilegiadora, a privilegiadora e essa atenuante. Lembrando que essas situações de privilégio, esses requisitos, essas 3 situações, relevante valor moral, relevante valor social e violenta emoção, essas 3 situações, veja só, relevante valor moral, relevante valor social ou violenta emoção. Essas 3 requisitos, eles são subjetivos ou eles são objetivos, gente? Essas 3, elas se condizem com o que está no subjetivo da vítima ou condizem ao que está fora, no objetivo do caso. São subjetivos. Você vai ter que analisar a ideia, o subjetivo do autor. Você vai ter que identificar se existe o relevante valor moral ou social lá na cabeça dele. Se existe a violenta emoção, é lá na cabeça dele. Então, são todas as hipóteses de reconhecimento da privilegiadora, são situações de comprovação da ideia, do subjetivismo, do psiquismo da vítima. Veja só, por que eu estou frisando e batendo nessa tecla? Se houver coautoria, se eu eu pratiquei os atos executórios e existiam mais 2 ou 3 coautores e partícipes juntos. Eu pratiquei o ato de matar alguém porque, por exemplo, a Mariana me provocou lá no bar, né? Ela me xingou, ela praticou bullying contra a minha pessoa, eu fiquei full pistola, fiquei totalmente fora de si, e aí aquela briga de colegas, né? De grupos. Eu fiquei totalmente fora de si porque ela me provocou. Aí eu parto para cima para dar tacada de sinucada na Mariana. E aí o Alessandro e o Silvio, que estavam junto de mim, porque eram da minha gangue, né? Porque para matar alguém é da gangue, não é da turma. Não é da turma da Mônica, da turma do Cristiano. É da gangue. Aí o Silvio e o Alessandro foram me ajudar também e começaram a socar a Mariana. Veja só. Posso trabalhar com a tese de homicídio privilegiado? Posso. Mas vai trabalhar com a tese de homicídio privilegiado para quem, gente? Para mim, Cristiano, para o Silvio e para o Alessandro? Não. Eu vou trabalhar, só haverá o reconhecimento da privilegiadora para mim, Cristiano. Por quê? Porque a Mariana, ela provocou a mim. Fui eu que ela me provocou. E por isso ela me provocando, eu que fiquei fora de si, fui eu o injustamente provocado. Então, esse reconhecimento desses requisitos da privilegiadora é algo pessoal. Não vai comunicar a minha questão moral, a minha questão pessoal, a minha violenta emoção, não vai concorrer, não vai poder passar para as outras pessoas que estejam juntamente comigo. Tá? Alô? Estão falando que tá sem som? Não, tá com som, né?
Tá com som? Não sei, tem gente dizendo que a sessão tá normal, então beleza. Continuemos, só rolou algum problema. Né? Tem que pertencer à minha pessoa. Tá? Então, vamos colocar essa de outra OBS. A questão do relevante valor moral, relevante valor social e violenta emoção são elementos subjetivos, são elementos subjetivos. Portanto, não se comunicarão com coautores e partícipes. Né? A Mariana me provocou. Cristiano, você não é de nada, você não é homem suficiente, eu não acredito em você é um bobão, duvido você bater em mim. Ela me provocou injustamente. Eu fiquei puto com isso, fora de si. Aí chego lá pro Silvio, Silvio, me empresta aí essa garrafa que eu vou ali bater na Mariana. Aí o Silvio me passa a garrafa, eu vou lá, dou uma garrafada na cabeça da Mariana e com isso a Mariana morre. Eu posso ser condenado por homicídio privilegiado? Posso, vamos analisar. Fui injustamente provocado pela Mariana, estive dominado pela violenta emoção e pratiquei o ato de matar Mariana logo após. Ato contínuo à injusta provocação. Beleza. O Silvio, que emprestou para mim a garrafa, que passou a garrafa, ele é autor ou coautor ou partícipe? Primeira situação de todas, né? Ele é coautor ou partícipe? Ele é desculpe, ele é partícipe, porque ele auxiliou materialmente me passando a garrafa. Partícipe. Sendo partícipe, ele vai responder como partícipe, aplicando-se a Silvio, que me emprestou a garrafa, vai aplicar a privilegiadora do parágrafo 1º para ele? Essa é a questão. Vai aplicar a privilegiadora, ele será partícipe de homicídio privilegiado, então ele também terá a redução da pena de 1/6 a 1/3? Nananina, não, porque a questão da privilegiadora, ela é circunstância subjetiva, pessoal, não vai poder pegar a minha situação e passar para ele, só porque ele me auxiliou, ou se ele segurou a Mariana para eu poder bater na Mariana e com isso matar a Mariana, ou pelo menos tentar matar a Mariana, ok? Então essa é essa observação aqui, são elementos subjetivos, portanto não se comunicarão com coautores ou partícipes. Vamos colocar aqui o exemplo. Se sou provocado por... Se João é provocado por Mariana no bar, pois Mariana lhe xingou. João ficou possesso, dominado pela violenta emoção. E José segurou Mariana e Silvio passou uma garrafa para que João acertasse na cabeça de Mariana. Vindo Mariana a morrer com o golpe. Veja só. João e José serão coautores. E Silvio será partícipe. Neste caso, João poderá responder por homicídio privilegiado. Mas José e Silvio não, mas sim por homicídio simples, né? Simples ou até qualificado. Nós teremos a aula ainda de homicídio qualificado, tá? Mas pode ser qualificado por circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima, por exemplo, porque ela foi segurada. Nós teremos aula de homicídio qualificado. Mas quem vai responder pelo homicídio privilegiado é só o João. Só o João. Não vai passar para os outros dois essa circunstância pessoal. Outra pergunta interessante, outra OBS aqui, ó. OBS.
pode haver, nesse exemplo acima que eu acabei de colocar no material aqui, ó, nesse exemplo de Mariana com João e Silvio, João, José e Silvio. Pode haver neste exemplo que João responda por homicídio qualificado e bom, acabamos de falar que João é que pode responder por homicídio privilegiado. Acabamos de falar isso. Agora, a questão é o seguinte, a pergunta é o seguinte: pode o João responder por homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Sim ou não? João pode responder, por exemplo, nesse exemplo que o colega dele segurou Mariana para ele dar uma garrafada de cerveja na cabeça de Mariana. Tava até gente falando aqui no chat ainda, bebe antes a cerveja, para não desperdiçar. Ô, Mariana, tão coitada de você, estão mandando até beber a cerveja antes de dar garrafada. Olha, mas depende, né? Se for Cristal, se for Polar, se for Nova Skin, se for Bavária, dá com o líquido cheio mesmo, tá? Daí dá com o líquido cheio. Agora, se for Nova Império, se for, nem tô ganhando nada nessas marcas, se for Heineken, né? Se for, né, uma cerveja puro malte artesanal, aí beleza. Eu tô divagando aqui o porquê que eu entrei nesse assunto. Ah, por causa da cerveja, na cabeça da nossa vítima Mariana, né? Pode haver nesse exemplo que ele responda pelo homicídio que dificultou a defesa da vítima, e é uma das hipóteses de homicídio qualificado. Eu posso responder pelo crime de homicídio qualificado por ter dificultado a defesa da vítima Mariana, e o homicídio privilegiado porque Mariana me provocou, eu estava dominado pela violenta emoção e eu dei a garrafada logo após a injusta provocação da vítima. Posso responder pelo qualificado, que vai ser uma pena muito maior do homicídio simples. E também com a causa de redução do privilegiado? Sim, pode ter. Por quê? Porque esta qualificadora em específico é uma qualificadora, o recurso que dificultou a defesa da vítima é uma qualificadora objetiva, não é uma qualificadora subjetiva. Então, quando houver qualificadora objetiva e com a privilegiadora, que acabamos de falar que privilegiadora sempre, todas elas são subjetivas, beleza, vai casar. O que não pode é ter qualificadora subjetiva e qualificadora e privilegiadora que também é subjetiva. Por exemplo, posso responder por homicídio qualificado por motivo fútil e também reconhecer a privilegiadora da injusta provocação? Posso responder por homicídio qualificado por motivo fútil e também privilegiado no mesmo contexto fático da mesma situação pelo privilégio aqui do parágrafo primeiro? Não, porque ou a questão subjetiva é para piorar, nesse nosso exemplo, para qualificar pelo motivo fútil, ou o motivo subjetivo é para melhorar a pena, para privilegiar no nosso caso. Dá para o mesmo motivo ser ruim para cacete para qualificar e ser bom para reduzir a pena? Porra, não casa, né? O yin yang, já viu o yin yang? O yin yang, o bem e o mal estão lá bem separados, lá, os dois, que não se misturam, né? Então não dá. Para poder responder por homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, como é que ficou a nossa observação aqui? A qualificadora tem que ser objetiva, não pode ser subjetiva, tá? Então vamos anotar isso aqui no nosso material. A resposta é sim, desde que a qualificadora seja uma situação objetiva. Por exemplo, recurso que dificultou a defesa da vítima. Pois, se a qualificadora for subjetiva, por exemplo, motivo torpe ou fútil, porque motivo torpe ou fútil é o que está na cabeça do cara, né? É subjetivo, você achar aquilo torpe, achar aquilo fútil, é motivo subjetivo. Porque se for motivo torpe ou fútil, não vai conseguir casar com a privilegiadora, que também
é subjetiva em todas as suas modalidades. Beleza? Deu para entender aí? Ok? Qualificado e qualificadora são iguais ou diferentes? É a mesma coisa, tá? A mesma coisa. O homicídio qualificado quer dizer que é o crime com a qualificadora, o crime com a aplicabilidade, com a inserção, com o reconhecimento da qualificadora. E aqui no homicídio está lá no parágrafo 2º e subsequentes. Terminamos homicídio privilegiado. Nós vimos na aula de hoje homicídio simples, o caput do artigo 121, e o homicídio privilegiado do parágrafo 1º. O homicídio demora um pouquinho mais, né? Porque é um crime mega comum, é um crime que é muito... e tem vários detalhes, então não dá para correr muito, por isso que a aula de hoje não foi tão rápida. Foi uma aula mais detalhada. Na próxima aula nós trabalharemos com homicídio qualificado do parágrafo 2º, ok? Este valor social, estão perguntando, esse valor social não seria um risco de justiça pelas próprias mãos? Sim, sim, sim. É você achar que você está fazendo justiça pelas próprias mãos em benefício da coletividade, ok? É exatamente isso. Você não está se safando do crime. Você vai responder pelo crime, mas com a redução de pena. Tá? O que mais aqui? Deixa eu ver. Se perguntaram mais alguma coisa. Professor, mesmo estando descrito a redução máxima da privilegiadora em 1/3, a defesa pode pedir 2/3? Não, não. É expresso na lei. Se está expresso lá no parágrafo 1º que é de 1/6 a 1/3, o juiz obrigatoriamente, com o reconhecimento da privilegiadora, só poderá passear entre um e outro, entre 1/6 e 1/3. Então o juiz pode reduzir em 1/6, em 1/5, em 1/4 ou em 1/3 da pena, tá? Não pode ultrapassar, não vai poder ultrapassar. No recurso depois pode? Não. Por esse caso, não. Se na sentença penal condenatória já reduziu no máximo, que é ou 1/3, não vai dar mais para reduzir mais depois num provável recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, depois, né? Se for o caso. Beleza?